Vão chegando, vão se acomodando, eu vou começar. Bom dia, vamos para a nossa quinta aula, o nosso quinto encontro desse programa, o Ser e a Técnica. Estamos tratando do ser, né? Então para a gente não perder de vista esse nosso percurso, estamos tratando do ser e hoje estamos no quinto aspecto do ser. Falamos do corpo, falamos da coluna vertebral, falamos do movimento e falamos da respiração. E hoje então a gente vai falar da mente. Então a mente é o nosso tema de hoje. A mente é um desses aspectos do nosso ser. Um aspecto muito importante. O único destes 5 que nos diferencia dos demais animais, né? Os animais têm um corpo, os animais têm uma coluna, os animais se movem, eles respiram, mas a nossa mente tem características diferentes, né? Características diferentes. Então a gente vai observar essas características da nossa mente. Eu falei, não vamos fazer meditação, né? Não estamos fazendo nada, na verdade. A gente está procurando tomar conhecimento daquilo que existe. A gente está procurando tomar conhecimento da forma como a nossa mente funciona, opera, onde ela se atrai, onde ela se vincula, onde ela tem interesse, que tipo de conteúdo ela apresenta, se são pensamentos, são memórias, são emoções, se esses conteúdos são agradáveis ou se são desagradáveis, se são perturbadores, se eles vão sempre para o mesmo lugar, se a gente tem uma tendência, né? Se a nossa mente tem uma tendência a escapar sempre para o mesmo lugar, ou se a nossa mente ela tem um comportamento variado e aleatório. Então o que a gente vai fazer é tentar perceber essas coisas. Não estamos querendo pensar, também não estamos querendo parar de pensar. A gente não vai ficar estimulando conteúdos mentais, mas a gente também não vai ficar impedindo eles de acontecerem, né? A gente vai ficar simplesmente atentos, como temos feito aqui ao longo desse programa. Ficamos simplesmente atentos. Nós temos um corpo, a gente não fica questionando, né, como é, não, a gente fica observando como é esse corpo. Assim como a gente trabalhou na respiração, não ficamos interferindo na respiração. Mas a gente ficou observando como ela acontece, qual é a natureza, né? Então, é isso que nós vamos procurar fazer. A nossa mente, ela tem uma característica de que ela vai para onde existe interesse, né? Ela vai para onde alguma coisa a chama. E a gente vai ficar observando isso. Para onde a nossa mente vai? Para onde ela se move? Talvez isso mostre pra gente aonde está o nosso interesse entre aspas, porque assim, não necessariamente é o interesse do nosso ego racional. Não, eu me interesso por determinado assunto, então a minha mente deve ir para lá. Talvez não, talvez tenha outra coisa, né, que a gente nem tomou conhecimento e que fica atraindo a nossa mente, então tem alguma coisa ali. Observando sem julgamento, exatamente. Mas se a gente julgar, perceber que julgou, né? É esse tipo de coisa que a gente vai fazer. Tem um desses provérbios ou historinhas chinesas, né, que diz assim, deixa a mente entrar em casa, né, como se estivesse em casa, deixa a mente entrar, mas não lhe ofereça, ou o pensamento entrar, né, o conteúdo mental entrar, mas não lhe ofereça uma xícara de chá. Quer dizer assim, não fique conversando com ela, não entretenha, deixa ela entrar e ela sair pela outra porta, mas não sirva uma xícara de chá, não deixa ela ali. Tá? Muito bem, gente, outra coisa que eu queria dizer é, nós estamos procurando, né, nesse nosso percurso, adquirir alguma espécie de conhecimento experiencial do nosso ser. Para isso a gente vai voltando a nossa atenção para
para o nosso ambiente interno. Foi isso que a gente começou fazendo com o corpo. A gente delimitou o ambiente interno, depois a gente procurou uma coluna, depois a gente percebeu como esse corpo se move, e aí a gente começou a perceber que esse corpo, mesmo parado, ele tem movimentos da vida que pulsa na respiração. Né? Então a gente está tentando trazer a nossa atenção para dentro. Tem basicamente duas coisas que nos levam para fora. Uma delas são os 5 sentidos. Né? Os 5 sentidos nos levam para fora. Então nos fazem interagir com aquilo que está fora da gente. De certa maneira, então, os 5 sentidos são uma perturbação para esse nosso trabalho de percepção do que está dentro. Mas tem uma outra coisa muito mais poderosa do que os 5 sentidos e que nos levam para fora, que é a mente. Né? A mente é muito mais poderosa do que os 5 sentidos nisso. A mente não só nos leva para fora, porque está tudo bem. Né? Os 5 sentidos, eu posso abrir os olhos e posso olhar o que está fora, e isso me distrai do meu ambiente interno. Mas se eu me mantenho só no olhar, ainda assim eu estou na realidade. Eu estou vendo o que existe, eu estou vendo o que existe agora, eu estou ouvindo os passarinhos que estão cantando nesse momento. É uma distração do meu espaço interno, mas me mantém absolutamente no presente. A mente não. A mente não só nos leva para fora, como ela nos leva no tempo e no espaço. Né? A mente nos leva para o passado, a mente nos leva para o futuro, a mente nos leva para um lugar que não é esse lugar que eu estou aqui agora. A mente nos faz ir para qualquer lugar, nos tira da realidade. Então a mente é muito mais poderosa do que os 5 sentidos quando a gente fala em distração. Tá? Então por isso a gente vai ficar observando seu comportamento. Muito bem. Vou ler um poema de Alberto Caeiro que vai nos ajudar um pouco mais nessa metáfora, né, da realidade. Entre o que vejo de um campo e o que vejo de outro campo, passa um momento uma figura de homem. Os seus passos vão com ele, na mesma realidade. Tá? Então os passos estão indo com o homem na mesma realidade. Mas eu reparo, para ele e para eles, que são duas coisas. Então ele é o homem, eles são os passos. Tá? Reparo, para ele e para eles, e são duas coisas. O homem vai andando com as suas ideias, falso e estrangeiro. E os passos vão com o sistema antigo que faz pernas andar. Então o homem, entre aspas, colocado aqui, o homem entre aspas, porque ele está simbolizando aqui as suas ideias, falso e estrangeiro. O homem está indo completamente afastado da realidade, enquanto os passos, eles estão lá, eles vão com o sistema antigo que faz pernas andar. Olho de longe sem opinião nenhuma. Que perfeito que é nele o que ele é, o seu corpo, a sua verdadeira realidade que não tem desejos nem esperanças, mas músculos e a maneira certa e impessoal de os usar. Muito bem. Assim começamos. Bom dia para quem foi chegando. Nós vamos assumir uma posição sentada. E para isso você pode se sentar numa cadeira, você pode se sentar num banquinho, numa almofada, você pode se encostar na parede, tá? Você pode ficar da forma mais confortável que você puder. Então, assumindo uma posição sentada adequada, a melhor possível, ereta, mais confortável. Se você está fazendo muita força para ficar sentado, melhor ajustar isso. Movimentos podem ser feitos. Movimentos podem ser feitos para trazer o corpo para uma condição um pouco mais favorável. Então você identifica o que tem vontade de fazer e faz.
Como tornar o corpo um pouco mais favorável para ficar depois parado. E aí você para um pouco. A atenção está no corpo. Eu procuro ter consciência do meu corpo. Eu procuro perceber o meu corpo inteiro ao mesmo tempo. Esse corpo tem uma coluna, eu procuro o alinhamento dessa coluna. E mesmo que eu não esteja fazendo nada, esse corpo respira por conta própria. Eu até poderia controlar a respiração, mas eu escolho não controlar. Eu deixo o corpo continuar respirando por sua própria conta. Se o corpo exibe algum tipo de tensão ou algum tipo de desconforto, ou se a respiração está perturbada de alguma maneira, talvez seja bom fazer algum tipo de movimento. E aí você faz o movimento. Um movimento que vai aliviar algum desconforto no corpo ou tornar a posição ainda mais agradável. Um movimento que vai tornar a respiração ainda mais livre. Não durante o movimento, mas depois. E aí você faz. Livre e espontâneo. Quando você achar que atendeu essas necessidades e que pode parar com o movimento, voltar, ficar imóvel, aí você faz isso. Com o corpo parado, volta a atenção para ele. Depois do movimento, talvez o corpo esteja mais nítido. E se o corpo não está nítido, fica aí alguns instantes. Vê se o corpo vai aparecendo aos poucos. E então a respiração. Porque é justamente através desse corpo que a respiração acontece. É justamente através de movimentos desse corpo que a respiração acontece.
Então trago atenção para os movimentos da mente, para esse fluxo de pensamentos, sentimentos, memórias e etc. Assim como a respiração continua acontecendo e se movendo sem que eu tenha que fazer nada, esses conteúdos ficam passando, surgindo, aparecendo, sem que eu tenha que fazer nada também. Então eu não estou produzindo nenhum pensamento, eu estou apenas observando o que surge espontaneamente. Será que é possível perceber quando começa um pensamento e quando ele termina? Se pensamentos, sentimentos, memórias, etc. se sobrepõem e aparecem simultaneamente. Se são agradáveis ou perturbadores. Se me atraem e me dão vontade de ficar pensando neles, ou se me afastam e me trazem a vontade de evitá-los. Devagar abra os olhos. E com os olhos talvez imóveis, mais parados que você puder, você fica apenas contemplando o que se apresenta à sua frente. Talvez tenha movimentos de alguma coisa, do vento, de alguma pessoa, de algum animal. Talvez não haja movimentos visíveis. Talvez seja uma paisagem que você olha muitas vezes, sua sala, seu quarto. Ou talvez esteja num lugar diferente.
Então você fica apenas olhando. Essa realidade que se apresenta à frente, que se apresenta aos seus olhos. Perceba se tem algo, ou perceba que tem algo que nos impede de estar exatamente nessa realidade. Tem alguma coisa que nos impede de simplesmente estar nessa realidade. Então fique observando. E perceba que nós vamos sendo retirados dessa realidade. Uma espécie de película, uma espécie de filtro. Alguma coisa da natureza da mente e que nos impede de simplesmente e justamente estar imersos nessa realidade. Perceba isso. Será que por alguns instantes, micro-instantes, a gente se sente só nessa realidade ou sempre somos atravessados por algum conteúdo que nos desconecta ou nos desvincula dela? Deixe os seus olhos passearem pela paisagem e você vai buscando olhar como se visse pela primeira vez. Reparar nas coisas. E em paralelo você fica à espreita se alguma coisa, né, no campo da mente te tira dessa realidade. Ou se ao ficar olhando aquilo que desperta interesse, né, se a gente consegue ficar um pouco mais imersos na realidade. Então feche os olhos. Talvez nesse momento você queira fazer algum tipo de movimento, faça. Alguma mudança na posição do corpo, mude. Tá? Fique confortável. Isso a qualquer momento que precisar. E então nós passamos da observação da realidade visível para a observação da realidade sensível.
Então agora o que a gente quer olhar, entre aspas, é para dentro do corpo. Se ao olhar para fora, mesmo fixando os olhos onde a gente se interessa, já é difícil mergulhar na realidade. Com os olhos fechados talvez seja ainda mais. Então perceba, existe um ambiente interno, essa é a realidade que nós queremos perceber, mas existe algo que fica nos afastando dela, nos retirando dela. Observe a natureza desse comportamento. Quanto tempo é possível ficar absolutamente imerso na realidade do corpo? E volte a sua atenção, então, para a mente em primeiro plano. Já que essa mente não para e fica nos retirando o tempo inteiro da realidade, então vamos observar a realidade da própria mente. O que acontece quando você olha diretamente para ela? Talvez ela se esconda. Talvez ela saia ainda mais. Então você se deita de costas. Você se deita de costas da maneira mais confortável, com as pernas estendidas ou flexionadas, como você preferir. E continua observando esses conteúdos mentais.
Perceba que se a mudança na posição do corpo traz algum tipo de mudança na forma como a mente funciona. Assim como mudanças na posição do corpo interferem nos movimentos respiratórios, mudanças na posição do corpo interferem nos movimentos da mente, sejam pensamentos, memórias, sentimentos, emoções. Como você, então, se sente nessa posição? Talvez começando a dar atenção para o aspecto dos sentimentos. Então não é o que você sente, mas é como você se sente. Então se deite de lado, sobre um dos lados, escolha o lado e se deite. Escolha como vão ficar os braços. Deite-se confortavelmente sobre um dos lados. E fique apenas atento a perceber se muda algo na forma como você se sente. Se você se encolhe um pouco mais, deitado assim de lado, trazendo talvez os joelhos mais perto do abdômen e levando a testa perto dos joelhos, você se encolhe um pouco, se curva um pouquinho. O que isso muda? Então você se deitar de bruços. Quando deitar de bruços, apoie os cotovelos no chão, o queixo na palma das mãos, então os braços ficam para cima, como se você olhasse para frente, cabeça alta, apoiada, queixo apoiado nas mãos, os cotovelos apoiados no chão. Você fica de bruços assim.
Se isso for desconfortável, você desfaz. Se estiver bem, permaneça. Como você se sente? Então, volte a se deitar de costas. Quando se deitar de costas, una as plantas dos pés, os joelhos ficam abertos, afastados, caem para os lados na direção do chão. E você deixa as mãos entrelaçadas embaixo da cabeça, os cotovelos abertos, então a parte da frente do corpo fica exposta. Os ombros abertos, quadril também na frente, aberto, virilhas. Como você se sente assim? Dá vontade de permanecer ou dá vontade de mudar? Será que é possível reconhecer a natureza dos conteúdos mentais que nos atravessam, que são agradáveis ou perturbadores? Então deixa os braços ao longo do corpo, apoia os pés no chão, os joelhos apontam para cima. Faremos alguns movimentos, então você leva os braços lá para trás e volta. Faça isso algumas vezes. Leva os braços lá para trás e volta. Qual é a natureza da mente enquanto você se move? Talvez seja algo diferente de quando você está parado. E desses movimentos você transforma em movimentos livres, espontâneos, movimentos que você quiser fazer. Mas não é o movimento pelo movimento, é o comportamento da mente enquanto você se movimenta. Pode ser movimento dos braços, podem ser movimentos das pernas, movimentos do tronco, torções, enfim, movimentos livres.
vai fazendo com que esse movimento se transforme num espreguiçamento. E o que muda entre um movimento qualquer e um espreguiçamento é que o espreguiçamento vai tendo um aumento de carga, vai tendo um aumento de tensão no corpo. Deixe isso acontecer. Fique observando a mente também enquanto isso. Vá se espreguiçando, produzindo esse aumento de carga no corpo até que venha a vontade de soltar. E quando vier essa vontade de soltar, cada um no seu tempo, solta, larga, deixe de volta ao corpo solto, largado no chão. E observe. Então nos sentamos. Faça os movimentos que tiver vontade para se sentar. E os movimentos que forem necessários para tornar essa posição sentada mais confortável. E ao se sentar, volte a atenção para o corpo mais uma vez. É como se fosse a nossa âncora da realidade. A presença do corpo, a percepção do corpo por inteiro. O corpo existe e ele pode ser percebido. E a atenção para a respiração. A respiração acontece através do corpo. A respiração não é separada do corpo. É parte, é uma função do corpo. Ela também existe. Ela acontece através do movimento. Ela pode ser percebida. Os movimentos respiratórios produzem movimentos do ar que entram e saem das narinas e eles também podem ser percebidos. E se você fica observando o corpo, respiração por algum tempo, vai perceber que existe algo que me afasta dessa realidade. Me leva no tempo e no espaço. Me traz memórias, pensamentos, julgamentos, sentimentos, emoções. Preocupações, projeções, desejos,
Todas essas coisas que me impedem de perceber corpo e respiração. Nos tiram desse lugar, nos levam para outro, para uma viagem que uma vez fizemos, para a casa de uma pessoa, para um lugar que queremos um dia ir. E qual é a natureza desses pensamentos? Ao observar a mente, nós podemos constatar que não somos a mente. Talvez isso crie uma condição de afastamento. Poder observar a mente com um pouco mais de distância. Se eu percebo a mente, eu não sou a mente. Se eu percebo o corpo, eu não sou o corpo. Não sou a respiração, sou tudo isso, mas não só. São partes do meu ser, mas não a totalidade do meu ser. Tem alguma coisa a mais que percebe tudo isso. O que é, não importa agora. Silenciosamente observamos a nossa mente alguns instantes e procure perceber para onde a mente é atraída. Procure perceber onde existe o interesse. A nossa mente vai para onde há interesse, para onde ela é atraída. Onde está o nosso interesse talvez seja uma questão interessante de deixar agora. Para onde a sua mente te levou? Onde você estava nesses momentos? Fica mais um pouco.
Perceba que talvez esses pensamentos, conteúdos, produzam algum tipo de perturbação na respiração ou no corpo. Veja se isso aconteceu. Talvez tenha perturbado a respiração, talvez tenha criado algum tipo de tensão no corpo. Isso pode acontecer. E faça respirações mais profundas e movimentos que o corpo tiver vontade de fazer agora. Procure manter os olhos fechados. E você vai parando com os movimentos e abrindo os olhos devagar, piscando. Volta a olhar para essa sua paisagem. Com que olhos, com que filtro, qual a distância que você está dela agora? Como te parece essa paisagem? E assim, aos poucos, vamos voltando a nos identificarmos com esse ambiente externo, procurando não perder completamente aquilo que foi vivenciado internamente. O Dr. Boni nos diz sobre a percepção, não é, dos objetos e dos eventos externos. Nós nos identificamos com esses objetos e eventos e permanecemos identificados com eles até que outros estímulos mais fortes desviem nossa atenção e nos levem a uma identificação diferente. Então estou aqui observando a minha paisagem até que de repente passa um beija-flor e eu me distraio e vou observá-lo, ou que um pensamento me arranca daqui. Assim, na maior parte do tempo, permanecemos identificados com objetos sensoriais e motores, que são chamados de não-eu, na linguagem do yoga. Anatman, não eu. Essa identificação dá origem a um estado de consciência positivo ou negativo, muito raramente nos mantém em estado neutro e equilibrado. A identificação com resultados positivos leva ao sentimento e ao pensamento de eu quero mais, apego. E aqueles baseados na negatividade levam ao sentimento e ao pensamento de eu não quero, aversão. Tá? Continua. Então, assim a gente conclui hoje essa primeira etapa desse mini programa O Ser e a Técnica, falando do ser. Falando do ser. Qual é esse livro? Então, pergunta aqui. Yoga Anubhava. Yoga Anubhava, Yoga Experiencial para o Autoconhecimento, um livro do Dr. Boli, que foi recém-lançado, vou postá-lo nos stories também. A partir de amanhã, nós vamos entrar na segunda etapa, que trata da técnica. Então a gente vai começar a fazer coisas. A gente ficou até agora aqui sem fazer nada, a gente ficou só observando corpo, respiração, mente, movimento, coluna. Ficamos aqui, né? Observando coisas que já nos acontecem, coisas da nossa vida cotidiana. Não ficamos praticando yoga, nós ficamos tentando perceber esses aspectos do nosso ser. A partir de amanhã a gente começa a introduzir técnicas. O que são técnicas? Estímulos. Vou falar mais disso amanhã. E hoje, 8 horas da noite, terá uma live. Vou fazer uma live para a gente concluir essa primeira etapa, falar do ser, né? Retomar e relembrar aspectos do ser. E vou abrir também para questões, para perguntas, para relatos, comentários. Então vou convidar vocês para a live, para entrar comigo. Eu nunca fiz isso, estou querendo fazer. Então quem quiser fazer alguma pergunta, algum relato, algum comentário, entra na live e faz lá junto, ao vivo, tá? Live hoje, 8 horas da noite, com participação especial de todo mundo que quiser entrar. E é isso. E a partir de amanhã entramos na técnica. A primeira técnica é o asana. Então vamos olhar para o asana nesse ponto de vista.
Beijos, beijos, até mais tarde. Nos encontramos 8 horas da noite na live, quem puder, se não amanhã, 7 horas aqui. Seguimos. Bom dia.